Já estamos de volta aqui com Bem Assim. Todas as quartas-feiras nós temos aqui um quadro muito importante, muito legal, gente, onde a gente aprende um pouquinho mais sobre neurologia e neuropediatria. Então chegou a hora do quadro Neuro e Mais. Hoje é dia da gente aprender e falar também sobre psicomotricidade aqui no quadro Neuro e Mais desta quarta-feira. E ao meu lado já estou com ele aqui todas as quartas, né, doutor Rodrigo? Obrigada mais uma vez pela sua presença. Bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui para a gente compartilhar um pouco de conhecimento para a sociedade. Obrigado, Mara. Bom dia a todos os telespectadores. Muito bom dia. E ao lado do doutor Rodrigo, a convidada de hoje, Caroline Canuto, seja muito bem-vinda. Obrigada. Psicomotricista. Acertei? Isso. Obrigada pela sua presença. Falar sobre esse tema hoje, né, doutor Rodrigo? É um tema importante quando a gente fala do transtorno do espectro autista? Exatamente. A gente tem, nos últimos anos, melhorado muito a abordagem do espectro, né? Surgindo novas formas de abordagem, a psicomotricidade, a psicopedagogia, a musicoterapia. Antigamente era muito restrita, a psicologia, fone, TO. Só que a gente observou que outras abordagens também melhoravam a questão dos comportamentos, das habilidades, da questão motora da criança. E foram surgindo, né, algumas situações que geravam a demanda para aquela especialidade e incrementando o tratamento do espectro. Isso é muito bom, que mostra que a gente está evoluindo na abordagem, evoluindo com a ciência para poder tratar melhor o espectro autista. Muito bem, então vamos entender um pouquinho do que é que se trata, a psicomotricidade. Explica pra gente, por favor, Carol. Então, a psicomotricidade, ela é uma ciência que busca fazer conexões com os aspectos emocionais, cognitivos e motores de cada etapa de vida do ser humano. Bebê, criança, adolescente, adulto e idoso. Cada um tem o seu desenvolvimento psicomotor diferente, né? Então, assim, possibilita a questão do movimento, da concentração, né? A psicomotricidade vai trabalhar todos esses aspectos de uma forma, digamos assim, com brincadeiras funcionais, vou trazendo proteia, né, para a criança, e com brinquedos, né? Então, assim, na verdade, é sempre essa conexão com brincadeiras funcionais, que através disso a gente vai trabalhar, né, essa psicomotricidade. Tá, como é que se dá a sua atuação como psicomotricista? Então, a gente elabora um circuito psicomotor, que a gente chama, né, com essas etapas, essas brincadeiras, com esses brinquedos, que a gente vai trabalhar a coordenação, né, a fina, coordenação ampla. A gente vai trabalhar também o contato, a coordenação visomotora com o paciente. Vamos trabalhar equilíbrio, força, né? Tudo isso através desse circuito que a gente prepara para que ele tenha esse desenvolvimento dessas habilidades cognitivas, as motoras, dentro desse contexto. Certo. Lembrei de uma expressão que o Dr. Rodrigo utilizou na semana passada, que é o brincar com funcionalidade. Exatamente, isso mesmo. A Carolina, acho que é fisioterapeuta da formação, né? Então, o psicomotricista tem nível superior, né? E dizer para as mães que às vezes a mãe fala para mim, meu filho faz funcional. Não é funcional, não é academia. Não. Tudo tem um objetivo. O objetivo da criança se localizar no meio, da criança se desenvolver melhor, até às vezes apega no lápis, a questão da motricidade fina, ampla, dela ter uma noção de espaço, melhorar até às vezes o tônus muscular, que tem criança com autismo, que é um pouquinho mais molinha, que a gente chama de hipotônica. Então tudo isso tem uma ciência. E melhora até a questão comportamental. A criança sabe planejar, o planejamento é importante na psicomotricidade, né? Planejamento motor, planejamento do ato, né? Que é planejamento. E isso gera ganho em habilidades que, somado com as outras terapias, fazem com que a criança evolua. E é sempre isso mesmo. Se criança com 2, 3 anos, a ocupação dela é brincar, toda atividade que a gente desenvolve é um brincar, mas com funcionalidade, é um brincar com intenção, é um brincar que vai gerar um ganho de alguma habilidade para aquela criança.
Tá. Para todas as crianças com o transtorno, com o TEA, é indicado a psicomotricidade ou vai depender de cada caso? A maioria, sim. Primeiro porque a criança gosta. Eles têm prazer naquela atividade, de pular, de brincar, de passar o circuito, de perceber que eles ganharam, que eles conseguiram atingir o objetivo, né? Então, assim, eu diria que a maioria absoluta das crianças tem indicação de psicomotricidade, sim, para melhorar as questões que envolvem o espectro que elas têm que ter o ganho. Certo. E aí eu queria entender um pouquinho mais sobre a psicomotricidade. É realizada uma vez por semana, sessão, ou pode até mesmo ser mais vezes? Pode ser até mais vezes, né? Tem casos que a criança necessita de todos os dias, 3 vezes na semana. Então, assim, vai muito também do laudo, né, médico, que o médico prescreve para aquela criança. E também dessa questão das habilidades, que a gente precisa de mais estímulos, no caso, né? Aí, dessa forma, a gente vai conduzindo melhor a criança nessa psicomotricidade. Ô Carol, e tem idade para dar início na psicomotricidade? Olha, idade, não. Agora sim, tem sim o diagnóstico precoce da criança, né? Quanto mais precoce, melhor para a gente começar a desenvolver essas habilidades. Sim. Porque só vai ter ganho para a criança no futuro, né? E quanto mais a gente demora, aí fica mais difícil, né? Mais trabalhoso, no caso. E as atividades, elas também acabam ali se adequando à idade de cada uma, né? Isso, cada um tem sua individualidade, né? Então, assim, a gente não é uma receita de bolo que a gente vai fazer com todos a mesma coisa. Sim. Cada um tem a sua particularidade. Aí a gente sempre vai mudando. Aí sai um paciente, a gente já vai montando outro circuito para que aquele próximo que vai fazer. Aí, então é dessa forma. Eu sempre gosto de pensar dessa forma, que a gente, todos os quadros, sempre volta para o ponto do diagnóstico precoce, enquanto que ele é importante, né, doutor Rodrigo? Exatamente. Todo e qualquer diagnóstico e intervenção precoce vai fazer com que a criança vire uma chave em sua vida, né? Que como na semana anterior a mãe falou, que ela sentiu um alívio. Né? Sim. Então, além da mãe entender o que acontece com o seu filho, quando a gente sabe o que a criança tem, quando a gente compreende o que aquilo significa, a gente trata melhor. Não há tratamento no escuro, porque é complicado você tratar uma criança sem saber o que aqueles sinais indicam. A gente tem um diagnóstico precoce, uma intervenção precoce, a gente trata corretamente, trata direcionado, os resultados são muito melhores. A gente tem melhores resultados, a gente tem melhores ganhos, a criança tem melhores habilidades adquiridas em todos os âmbitos, inclusive da psicomotricidade, né? A gente sabe o que vai trabalhar com a criança, a questão é cognitiva, é só motora, é para ela saber perder, é para ela ser... você veja o quanto é importante uma situação simples. É para que ela aprenda a ser exposta à frustração, né? Porque às vezes ela está no circuito e ela não vai conseguir fazer. E ela saber lidar com aquilo, saber lidar com a perda, que a nossa vida é isso, é perdas e ganhos. E no espectro a criança tem muita dificuldade em saber lidar com a frustração. Ela acredita, né, pelos hiperfocos dela, pelos comportamentos, que tudo tem que ser de acordo com o que ela planejou, o planejamento dela. E quando a gente expõe a criança, às vezes de propósito, a perder, a errar, para que ela saiba lidar com aquelas emoções de forma adequada. Não chore, grite, entre numa crise. Então, veja o quão simples, às vezes, pular um cone, né? Pisar no bambolê, lidar no circuito, pode trabalhar outras habilidades, até comportamentais. Eu tô aqui muito impressionada com isso, porque quando Carol começou falando, a gente começa a pensar o quê? É só ali para o físico, né, daquela criança, para desenvolver mais, né, enfim, as habilidades motoras mesmo. Mas só que não, né, vai muito além, muito né, Carol? Além, exatamente. Essa questão da cognição, né, do paciente concentrar e ter atenção naquilo que ele vai fazendo, né, para que ele vai conseguindo ali o objetivo dele, que a gente, né, projeta, né, planeja para ele. Isso é muito importante, porque não é só a parte física, como, né, a gente tem falado, mas é tudo junto. Que a psicomotricidade é isso, emocional, cognitivo e motor, tudo junto. É exatamente isso, né, doutor Rodrigo? Isso. E quando a criança faz psicomotricidade, às vezes gera repercussão até na escola. O professor está mais concentrado, está mais focado, consegue desenvolver melhor as atividades, melhorou a pega no lápis, está sabendo às vezes melhorar junto com o TEO esse trabalho
dar um nó no cadastro, né? Tudo por causa do planejamento que foi feito com a equipe, que vai repercutir na vida de toda a vida da criança. Está socializando até melhor, que vai brincar com os coleguinhas no parque de correr, né? Ele consegue às vezes socializar melhor. Veja que um simples trabalho, não simples da simplicidade, né? O que às vezes eu acho que é simples pode gerar habilidades até escolares, até na vida diária da criança, por um planejamento, por uma execução, por um submeter à frustração, por colocá-la em situações que ela tem que resolver. Você está no circuito, você tem que resolver aquilo ali. Você tem que planejar e executar, porque são áreas interligadas do cérebro. Então, quando uma área do cérebro é trabalhada, ela pode estimular outras também, ao mesmo tempo, e gerar ganhos para toda a vida da criança. Por às vezes a mãe acha que é um ato simples, né, Carol? Pular um cone. Não é pular um cone, né? Tem toda uma ação envolvida. A gente, quando ser humano, para pular um cone, a gente tem que planejar, executar, calcular o tamanho, tudo aquilo que envolve ganhos cognitivos cerebrais. É muito interessante, né, Carol? Que não é tão simples, né? Pular um cone mesmo, um circuito com obstáculos, não é tão simples de eles realizarem. Muitos eles não conseguem, eles não entendem, eles chutam, eles não fazem. Então, assim, parece fácil, mas não é. Mas, assim, é gratificante quando você vê a evolução da criança, não só na terapia, né? Mas como também na escola, como o Dr. Rodrigo citou, na vida diária, no parquinho que ele vai. Então, assim, é muito gratificante quando a mãe dá esse feedback pra gente, né? Muito bom. Tem assim... desculpa, doutor. Acho só uma adendo interessante que ela falou, que eu estava aqui refletindo. Veja, ela falou, a criança vê o cone, chuta. Sim. Para a gente é uma coisa assim, ver a criança pular um cone. Mas para a criança que começou o trabalho chutando o cone, quando daqui a alguns meses ela começa a pular o cone, já é uma grande evolução para a gente. Um ato às vezes simples, né? Que pular um cone, mas ela não sabia que era para pular. Ela chutava, entender a atividade. A atividade, isso mesmo. Ela chutava, ela pegava com a mão e jogava. Hoje não, ela sabe que aquilo é para pular. Veja quanto ganho teve de habilidade nessa situação. Sim. E os resultados, eles começam a aparecer a partir de mais ou menos de quantas sessões ou não? Também é algo realmente que é muito individual? É muito individual. Tem, assim, casos que a gente consegue com pouco tempo, digamos uns 10 atendimentos, como também cada semana é a mesma coisa, entendeu? A gente tem que sempre estar ali começando do zero, porque tem essa questão que a gente também trabalha junto com o ABA, né? Que é a questão do comportamento, que eles às vezes vêm irritados, não dormem direito, né? Muda a medicação, né, doutor Rodrigo? Fica um pouco agitado. Aí isso, para a gente, é reiniciar, porque ele às vezes não vai ter a tolerância mais de fazer aquilo que a gente estava, né, com a demanda que a gente tinha para ele. Então, assim, vai começando. Aí também, ao mesmo tempo, a gente também não pode forçar, né? Você vai ter que fazer, eu montei o circuito. Não é assim, né? A gente vai se adaptando também a essas situações. É interessante essa sua fala, porque ela também reforça a importância da atuação multi, né, doutor Rodrigo? Exatamente. A gente sempre tem batido na tecla aqui que o quanto, às vezes, uma situação, que às vezes eu faço, muda o remédio, repercute toda a vida da criança. Não dorme, a terapia é mais irritada ou mais sonolenta, algumas vezes, né? Na escola está mais irritada, mais sonolenta. Então, acho que essa comunicação entre todos que lidam com a criança no espectro, pais, profissionais, escola, sempre vendo a demanda da criança, é de fundamental importância. Porque às vezes uma situação que para a gente parece ser simples pode desregular a criança. A gente está aqui na terapia, a criança está sem chorar, está chorando. Pode ser o quê? O barulho do ar-condicionado. Sim. E ninguém se atentou a isso. Sabe. Né? E uma coisa que você desligar ou melhorar, colocar mais silencioso, vai ajudar a criança a fazer melhor a atividade. Então, essa comunicação entre todos que lidam com a criança, não existe tratar o espectro, cada um no seu mundinho, não. Hoje, o tratamento do espectro é que todos se comuniquem, todos tracem junto o mesmo objetivo, todos sentem e vejam o que a criança tem de demanda atual mais importante. É essa. Vamos trabalhar todo mundo junto? Cada um na sua área, com tal objetivo? Isso é a receita do sucesso. Né? Agora, cada um no seu quadrado, fazendo de um jeito, a criança ali, até porque é uma criança só, né, quando a gente trata, sendo submetida a vários estímulos, às vezes diferentes, objetivos diferentes, né, vai fazer com que a criança muitas vezes não progrida o quanto ela pode, o quanto ela é capaz para isso. Tá. Carol, como foi que você iniciou na psicomotricidade? Você sempre gostou dessa área? Então, assim, eu vi muito assim na faculdade e achava muito interessante, né, essa parte, porque a fisioterapia ela é um leque.
É muita coisa, muitas áreas de atuação. E assim, eu trabalhava no município, né? E eu via que tinha muitos casos de crianças com TEA. E eu ficava, meu Deus, como é que isso está acontecendo? Porque eu acho que o acesso à informação que a gente tem hoje, né? A medicina, a tecnologia, tudo avançado, então... E eu digo, meu Deus, como é que vai ser a vida dessa criança? Que não estou vendo tanta demanda de profissionais com a psicomotricidade, né? E assim, eu era fisioterapeuta do município e eu tinha alguns pacientes assim. Então, aí foi que eu comecei a me atentar a isso. E também tive outras oportunidades aqui de emprego. E foi quando eu disse, não, agora eu vou entender essa ciência, que é a ABA também, que é a psicomotricidade. Porque não é só aquela matéria lá da faculdade, é uma coisa mais ampla, mais a fundo. Isso faz toda a diferença, né? Faz, você estudar, você compreender, você entender, você se subespecializar para dar uma assistência adequada a essas crianças, você perceber que às vezes comportamentos simples, bem tratados, geram ganhos extremos na criança. E isso a gente só consegue com conhecimento amplificado, estudando, se especializando, se subespecializando, conversando com outras pessoas, ouvindo outros profissionais. A gente, quando lida com o espectro, a gente tem que aprender muito com o outro, aprender muito com a mãe, né? Quantas mães aqui já mostrou pra gente situações, às vezes, que ela ensinou pra gente, né, Mara? Então, acho que isso é o bonito do espectro. A gente sempre está aberto a aprender, a ouvir e entender que a gente não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo ainda, até porque é uma condição que a gente sabe muito pouco e tem se desenvolvido muito, se estudado muito. Muito bem. Para a gente fechar, vamos reforçar os benefícios, por favor, da psicomotricidade. E aí eu já vou até pedir para você aproveitar também, e se caso você queira, divulgar sua rede social para que as pessoas possam conhecer melhor o seu trabalho. Então, a psicomotricidade, ela tem um benefício enorme, né? Como eu falei, a gente vai possibilitar o desenvolvimento de grandes áreas, né, da criança com o espectro, e a parte motora, cognitiva, emocional, que, como a gente falou, eles às vezes chegam irritados, né, chegam tristes, quer colo, muitos procuram colo, e a gente trabalha dessa forma, para que tenha esse desenvolvimento, né, com ganho de habilidades dele, né, junto com o circuito psicomotor, que a gente chama, que trabalha tudo isso. Muito bem. Quer compartilhar alguma rede social? @Carol Canuto, com K, 2 L's, Mota. Carol Canuto Mota. Carol Canuto é enorme. Mota. Muito obrigada, viu, Carol, Obrigada pela sua participação você. aqui junto com a gente no quadro Neuro Que e Mais. agradeço. Doutor Rodrigo, acho que a mensagem que fica então é para as famílias, né, que têm crianças com TEA, que eles, caso ainda não façam isso, invistam na psicomotricidade, né? Exatamente. Toda e qualquer abordagem terapêutica para a criança que gere ganho, a gente tem que realmente investir. São pequenos ganhos em cada habilidade que vai fazer com que ela tenha grandes ganhos futuros. Então, o recado que a gente dá para as famílias que estão no espectro é que não se contentem com pouco, né? O futuro do seu filho não exige no momento pouco, exige muito estímulo. É o que a ciência fala, ser bem estimulado e adequadamente, para que essas crianças desenvolvam e sejam adultos independentes, funcionais que trabalhem, estudem, casem e cheguem onde quiser. Muito bem. Contatos e redes sociais, por favor, fique à vontade. O Instagram é @Rodrigo Araújo Neuro, né? Conto com todos lá. Obrigado pela presença, Carol. Obrigado, Mara. Muito obrigada a vocês por mais uma participação aqui junto com a gente. Parabéns, viu, pelos trabalhos. Doutor Rodrigo, a gente volta a se encontrar na próxima quarta. Obrigada, viu? Bom dia. Bom dia. Esse foi o nosso quadro Neuro e Mais de hoje. Muito bom, né? Aprender um pouquinho mais sobre esses temas. Olha só, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.